Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução do universo, ok? Então, fica ligadinho na aula de hoje. Faça suas anotações, aula bem interessante, né? Vamos falar de algumas teorias, além da teoria do Big Bang, logicamente, ok? Então, essa aula faz parte aí dos assuntos de astrofísica. Então, se você perdeu as aulas anteriores ou queira revisar, você encontra tudo lá na plataforma Gonçalves Dias. Muito simples, acessou a plataforma e lá tem uma imensidão, né? Tem um universo de materiais lá que você pode, né, estudar e vai lhe ajudar bastante. Tá ok? Bom, então a aula de hoje está dividida em introdução, né? E nós vamos falar do cronograma do universo em 5 estágios. Tá ok? Então vamos lá. Bom, existem 4 teorias que são as mais aceitas para explicar a formação e evolução do universo, certo? Quais são elas? Nós temos a teoria do Big Bang, né, que é a mais aceita aí no mundo, né, acadêmico, né, e também aí dos pesquisadores. A teoria do estado estacionário, certo? Vamos explicar também. A teoria da expansão permanente, né, do universo e a teoria do universo pulsante ou oscilante. Então essas são as 4 teorias que são mais aceitas. Existem outras teorias também, né, como a própria teoria criacionista, né, que é utilizado aí, né, dentro dos templos religiosos, né, que eles acabam aí por reforçar essa teoria criacionista, né, que também não deixa de ser uma teoria. Tá, ok? Mas dentro da ciência nós temos essas 4 teorias que são as mais aceitas. Tá, ok? Bom, a cronologia do universo descreve na história do universo e o seu futuro de acordo com a cosmologia do Big Bang, né? Porque nós estamos falando daquela teoria que é a mais aceita, que é a teoria do Big Bang, certo? Os estágios iniciais da existência do universo são, né, de, de estimativas aí, né, em 13,8 bilhões de anos, né, com uma incerteza de cerca de 21 milhões de anos no nível de confiança, né, o nível de confiança é de 68%. Tá, ok? Então, dentre aquelas teorias que já foram faladas anteriormente, né, que foram citadas, a mais aceita é a teoria do Big Bang. Tanto é que a gente faz uma cronologia do universo, né, de formação e expansão desse universo, né, de formação e evolução, dentro da teoria do Big Bang. Ok? Porque é aquela que tem, aquela que é mais aceita, tá certo? Entre os cientistas, tá ok? E dentro dela nós temos uma estimativa aí da existência do universo que são de 3,8 bilhões de anos, tá ok? Isso dá uma confiança aí de 68%, levando em consideração essa incerteza de 21 milhões. Bom, já a teoria do Big Bang, falando dela, né, o termo Big Bang sugere a ideia de que o universo começou com uma grande explosão. Né? O nome já fala, Big Bang, né? Uma grande explosão. O universo seria inicialmente extremamente quente e denso. Né? Então, temperatura muito elevada e as partículas né, que estavam ali, elas estavam muito concentradas. E ao longo de muitos milhões de anos, foi pouco a pouco arrefecendo e tornando-se menos denso, né? Então ele foi ali diminuindo, não é, a sua temperatura e isso foi assim desta forma ele vai diminuindo é, a sua densidade até chegarmos à situação atual, ok? Então ele vai diminuindo sua densidade, né? Ele vai ali aumentando, né, o seu volume, porque ele vai criando espaço, tá ok? Então nós temos uma evolução, né, do que era para o que é até hoje em dia, certo? Já a teoria do estado estacionário, que é a segunda, né, defende que o universo não tem princípio nem fim, simplesmente ele existe, tá certo? Ele é sempre sensivelmente o mesmo no espaço, ou seja, ele não sofre modificações, certo? Então, o universo ele sempre existiu e sempre vai existir desta mesma forma, tá ok? Essa teoria ela rejeita o Big Bang,
Ela não tem uma ligação com o Big Bang. Defendendo que com o passar do tempo não se cria nova matéria entre as galáxias. Ok? Ou seja, essa teoria simplesmente o universo é desta forma, vai continuar desta forma, não vai se ter, né, um espaço maior ou menor entre as galáxias, não se vai ter uma nova matéria entre as galáxias, né, entre os astros que já estão aí. Tá, ok? Então essa é a teoria do estado estacionário, né? O nome já fala, estacionário, está parado. O universo ele não está em constante evolução, certo? Ele simplesmente está parado. A terceira teoria é a teoria da expansão permanente, ok? Certo? A teoria da expansão permanente ela defende que o universo ele está em expansão, certo? E essa expansão ela acontece para sempre, né? Com as galáxias se afastando continuamente, certo? Uma das outras. O espaço entre as galáxias aumentará permanentemente, ou seja, o universo ele está sempre inflando, ok? Ele está sempre se expandindo, ok? E essas galáxias, né? Elas estão se afastando e isso acontecerá para sempre, ok? Então essa é a teoria da expansão permanente, ok? Essa expansão que vai acontecer sempre, né? E na teoria do universo pulsante ou oscilante, ok? Verifica-se um retardamento progressivo da expansão, até a situação extrema de se inverter o sentido de movimento das galáxias, que passarão a aproximar-se, né, depois de um tempo. Inicialmente, uma concentração do universo que culminará com o esmagamento, a que os cientistas chamam de Big Crush, a que poderá seguir-se um novo Big Bang, recomeçando tudo novamente. Certo? Então é o seguinte, essa teoria do universo pulsante, então nós temos, né, uma explosão inicial, que é o Big Bang. Então o universo ele entra em expansão, ok? Depois de um tempo ele contrai novamente, né, voltando a ser o que era anteriormente, certo? Que é o Big Crush. Chegou nesse ponto, acontece um novo Big Bang e ele volta a se expandir, né? As galáxias se afastarem. Depois, né, que ele perde essa energia todinha, né, da explosão inicial, ele retorna para seu estado inicial, certo? Então, quando a gente fala a teoria do universo pulsante e oscilante, é justamente isso. Ele vai oscilar entre a expansão e a contração, tá, ok? Então nós temos o Big Bang e nós temos o contrário do Big Bang, né, que é retornar à situação inicial. É ele se tornar novamente mais quente e mais denso, não é? Como fala a teoria do Big Bang. Tá, ok? Então essa é a teoria do universo pulsante, certo? Ou oscilante, certo? Então viram, nós temos as quatro teorias: a teoria do Big Bang, a teoria do estado estacionário, não é isso? A teoria, né, da expansão permanente e a teoria do pulsante ou oscilante, certo? Viram a diferença entre elas, né? A do Big Bang fala só da explosão inicial né, e tudo que vem após. A teoria do estado estacionário fala que o universo ele é sempre da mesma forma, não tem mudanças, não tem variações. A teoria do universo, né, em expansão permanente fala que o universo ele sempre está se expandindo, sempre há uma separação aí entre as galáxias, e do universo, né, a teoria do universo pulsante e oscilante, ele tem um ciclo, né, ele é um ciclo que ele se expande e o outro que ele se contrai, né, e isso sempre ocasionando ali uma explosão inicial, né, como se fosse um Big Bang, né, é um Big Bang na verdade no início, né, então o Big Bang ele expande, depois de um tempo ele retorna, né, ele vai contrair para começar um novo ciclo de expansão e contração, tá, ok? Bom, já a cronologia, né, em 5 estágios, levando em consideração a teoria do Big Bang, tá, ok? Então, nós temos um universo muito primitivo, ok? Os primeiros picosegundos do universo, né, que é 10 elevado a menos 12 segundos, né, do tempo cósmico,
inclui o que é chamado era de Planck, durante a qual as leis da física, atualmente compreendidas, podem não ser aplicadas, né? Pode não se aplicar ali. O surgimento em estágios das quatro interações, né, ou forças fundamentais conhecidas, né, que são, né, a gravitação, tá, ok? Nós temos a força gravitacional, posteriormente as interações eletromagnéticas, não é? Só lembrar aí das cargas elétricas se aproximando, né, se afastando ou se atraindo, tá, ok? Ou das interações eletromagnéticas de fato, tá certo? As forças fortes e fracas, né? O que é força forte e o que é força fraca, né? A força forte vai ser aí o que mantém o núcleo, né? A relação do núcleo de um átomo, né? O que faz os prótons, por exemplo, ficarem ali bem unidos, tá, ok? Certinho? E a força fraca, tá certo? É quando se deixa escapar ali uma partícula desse núcleo, ok? A expansão do próprio espaço e o superresfriamento do universo ainda imensamente quente devido à inflação cósmica, que acredita-se ter sido desencadeado pela separação da interação forte e da eletrofraca. Tá, ok? Então, quando há a separação aí dessas forças. Admitindo-se que pequenas ondulações no universo, nesta fase, sejam a base de estruturas de larga escala, que se formam muito mais tarde. Diferentes estágios do universo primitivos são compreendidos em diferentes extensões. As partes anteriores estão além do alcance de experimentos práticos, certo? Em física de partículas, mas podem ser exploradas por outros meios. Certo? Então, desta forma que nós temos a organização, de acordo com a teoria do Big Bang, do universo muito primitivo. Tá certo? Nós temos leis da física que não se aplicavam ali, tá certo? E o surgimento das quatro leis fundamentais, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força eletrofraca. Não é isso? Então são as quatro forças que regem o universo. Né? Isso você já estudou em algum momento. Ok? No caso do universo primitivo, saímos do muito primitivo para o primitivo, certo? Com duração de cerca de 370 mil anos. Okay? Lembra que lá era só alguns picosegundos, né? Aqui nós temos 370 mil anos. Então é um estágio bem grande, né? Inicialmente, vários tipos de partículas subatômicas são formados em estágios, né? Essas partículas incluem quantidades quase iguais de matérias e antimatéria. Portanto, a maioria aniquila rapidamente, deixando um pequeno excesso de matéria no universo. Né? Então, as partículas subatômicas, nós temos os quarks, nós temos os muons, certo? Nós temos aí o nascimento do neutrino, né, que é a partícula mais abundante, certo? Essas partículas subatômicas, elas acabam sendo criadas aqui, certo? Nós temos os bósons também. Só que grande parte elas são criadas, né? Ela e sua antipartícula. Isso acaba acontecendo ali entre elas uma aniquilação. Isso nesse estágio. Ok? E isso vai deixar ali uma grande quantidade de matéria. Em cerca de um segundo, os neutrinos se dissociam, esses neutrinos, do fundo, né, de neutrino cósmicos. Ok? Então nós temos essa relação do neutrino lá, né? Ele acaba nascendo, se desassociando dessas partículas. Se existem buracos negros primordiais, eles também são formados aproximadamente em segundo tempo cósmico, né? Ok? Composição de partículas subatômicas emerge, incluindo prótons e nêutrons. Nós temos aí essas partículas sendo criadas, que são os prótons e nêutrons. Se formam ao longo de 2 minutos, certo? Condições são, né, que essas condições elas são adequadas para a
nucleossíntese, né? Então nós temos uma relação do núcleo ali, né? Uma síntese desse núcleo atômico. Cerca de 25% dos prótons e todos os nêutrons se fundem e elementos mais pesados inicialmente, né? O deutério, certo? Que rapidamente se fundem formando o nosso hélio, né? O hélio 4. Tá ok? Então nós temos aí a criação de partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas elas vão criar, né, elas vão se juntar aí e vão criar átomos, né, núcleos atômicos. Tá ok? Nós temos aí a criação de prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons eles criam núcleos atômicos mais pesados, certo? Nós temos aqui o deutério e o hélio, né? São partículas bem elementares, né? E são núcleos atômicos, né, bem simples. Ok? Então nós temos um estágio, ok? Um estágio de criação de partículas subatômicas se juntando, formando núcleos atômicos, e esses núcleos atômicos se juntando e formando aí elementos mais pesados, certo? Porém, bem simples, né? No universo primitivo, também continuando, em 20 minutos, né, nós temos o universo, ele não está mais quente que o suficiente para a fusão nuclear. Mas é quente demais para que átomos neutros existam ou fótons viajem para longe. Portanto, é o que nós chamamos, né, de plasma opaco. Okay? Em cerca de 47 mil anos, à medida que o universo esfria, seu comportamento começa a ser denominado pela matéria e não pela radiação. Cerca de 100 mil anos, o hidreto de hélio é a primeira molécula, né? Certo? Muito mais tarde, o hidrogênio e o hidreto de hélio reagem para formar o hidrogênio molecular, certo? Com o motivo necessário para as primeiras estrelas, certo? Então nós temos o nascimento aí já desses núcleos atômicos aí mais pesados para a formação de estrelas, ok? Aí tem a idade das trevas e surgimento da estrutura em larga escala, né? Isso na nossa cronologia do universo, né? De 370 mil anos até cerca de 1 bilhão de anos, após recombinações e dissociação, o universo ele era transparente, mas as nuvens de hidrogênio apenas entraram em colapso muito lentamente para formar estrelas e galáxias. Então não havia novas fontes de luz. Tá, ok? Então nós temos ali o universo, né, justamente por ele ter ali ser um plasma opaco, nós temos ali a formação ainda, né, ainda está no ventre essa formação dessas primeiras estrelas, tá certo? Então isso começa lentamente a formação dessas estrelas e dessas galáxias, tá certo? Então não havia ali novas fontes de luz, ok? Os únicos fótons, né, vindo de radiação eletromagnética ou luz, no universo foram liberados durante a dissociação, certo? Que a gente não consegue ver hoje, né? Hoje visível como fundo cósmico de micro-ondas, né? Quando a gente tira aquela foto, né, do céu, né? Aqueles aparelhos tiram aquela foto do céu utilizando aí uns certos aparelhos, né, para captar certas ondas, nós temos ali uma faixa onde tem uma grande concentração desse tipo de radiação, ok? A emissão de rádio, certo? 21 centímetros, ocasionalmente emitido por átomo de hidrogênio, certo? Os fótons dissociados teriam preenchido o universo com um brilho laranja pálido, brilhante no início, certo? Gradualmente mudando para o vermelho. Então nós temos esse desvio para o vermelho, né? Não visível depois de cerca de 3 milhões de anos, deixando sem luz visível, né? Este período é conhecido como idade cósmica das trevas. Ok? Continuando ainda nele, né, entre 10 e 17 milhões de anos, a temperatura média do universo foi adequada para a água líquida, né, de 273 Kelvin. Ok? Especula-se se planetas rochosos ou mesmo a vida poderia ter surgido brevemente, né, nesse estágio, já que tem água, né? Uma vez que estatisticamente, uma pequena parte do universo poderia ter condições diferentes demais como resultados de uma
flutuação estática, né? Flutuação estatística, muito improvável, e ter recebido calor de universo, né? Do universo como um todo, ok? Então, essa é a idade das trevas, né? Que já fala aí que uma possível surgimento de vida justamente por conta desse possível surgimento de água, ok? Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.